Olá, meu amigo, olá, minha amiga do curso Aprovarium. Você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem no seu edital o tema processo eletrônico, dividido em dois pontos de vista ou duas frentes de atenção. A Lei 11.419, que estabeleceu as diretrizes gerais para o processo eletrônico no Brasil, e a resolução do Conselho Nacional de Justiça, delimitando ou direcionando a implantação de um sistema específico de processo eletrônico nos tribunais brasileiros. A gente vai trabalhar algumas questões que já caíram em outros concursos sobre esses temas do seu edital, e na gravação de hoje e nas próximas que vão se seguir, a gente vai trabalhar com questões que versam sobre a Lei 11.419. Obviamente, outros temas do edital também serão trabalhados, mas aí em gravações específicas. Volto a dizer, nessas gravações aqui ligadas e coordenadas pelo mesmo assunto, começando por essa agora, trataremos especificamente de questões já cobradas em outros concursos que versam especificamente sobre os termos da Lei 11.419. E há principalmente dois objetivos a serem trabalhados com essas questões, ou de outra forma, há principais dois objetivos que eu busco para trabalhar as questões que foram selecionadas aqui com vocês. Quero que vocês percebam, sobretudo, duas questões. Primeiro, a forma como esse assunto costuma ser cobrado nos concursos Brasil afora. E nesse sentido, eu fiz questão de selecionar não somente questões que já foram elaboradas e cobradas pela Consulplan nos seus concursos, mas também questões elaboradas e cobradas por outras bancas, em outros concursos, porque se a gente notar que apesar de questões de concursos diferentes, elaboradas por bancas diferentes, seguem um mesmo estilo de abordagem, a gente pode apontar que há uma tendência, então, de tratamento desse assunto, o que pode, então, nos fazer deduzir que há uma tendência de que a mesma linha de questionamento apareça no concurso do Tribunal de Justiça. Por exemplo, se a gente nota que, por várias bancas, em várias provas, país afora, as perguntas estão muito ligadas à literalidade do texto da Lei 11.419, não é somente a Consulplan, mas outras bancas também têm essa característica, então a gente pode deduzir que há uma tendência, então, de que, nesse concurso que você vai fazer, também a abordagem sobre esse assunto se ligue muito à literalidade da lei. Isso é uma percepção importante porque te ajuda na hora do seu estudo. Você vai pensar, poxa, eu vou estudar esse assunto, o que eu devo ter em mente? Ora, se há uma tendência de ser perguntada apenas a literalidade da lei, eu vou ler o texto dela. Eu vou me centrar em conhecer os termos e frases e expressões que a própria lei utiliza. E, aliás, já adiantando, é exatamente o nosso caso. Um dos objetivos que eu quero que você atinja é a percepção de como diferentes questões de diferentes concursos, de diferentes bancas, gira em torno da literalidade da Lei 11.419. Das questões todas que foram levantadas e trazidas para você neste nosso curso, você vai notar que a pequeníssima minoria é uma de questão que exige algum tipo de raciocínio a partir do que a lei fala. Na gigantesca maioria, as questões se valem de frases literalmente transcritas da Lei 11.419, com alguma pequena variação, que é o que exatamente vai fazer com que aquela alternativa seja uma alternativa falsa. Uma alternativa errada, que você tem que desprezar quando na questão te pede que assinale a alternativa certa, ou que você tem exatamente que assinalar quando a questão te pede para escolher a alternativa errada. E o outro objetivo é apontar também
e até investigar se há algum tema que é mais cobrado do que outro. Algum tema da Lei 11.419. Ela trata de várias questões do processo eletrônico. Como eu disse, como eu reforcei bastante na nossa aula presencial sobre esse assunto, essa é uma lei que tem por missão apresentar as linhas gerais do tratamento legal do processo eletrônico no Brasil. E se a gente perceber que nessas diferentes questões, de diferentes bancas, de diferentes concursos, um ou dois ou três temas, eles tendem a se repetir nas questões, também a gente pode perceber e deduzir que esse é um tema prioritário no nosso estudo. Claro, a gente vai ter que conhecer a Lei 11.419 como um todo, e nas aulas presenciais, por isso eu fiz questão de trabalhar artigo por artigo nas gravações. E se a gente notar, então, que algum assunto, por exemplo, uma contagem de prazo, ou quantos dias, ou quantas horas um determinado prazo compreende um determinado prazo, a gente nota que isso aparece muito nas questões de diferentes bancas, repito, a gente pode, então, deduzir, opa, isso aqui é uma questão prioritária. Eu preciso conhecer a Lei 11.419 inteira, mas esses assuntos aqui, eu preciso ter uma atenção redobrada, porque há uma tendência de que ele caia também no meu concurso, já que ele apareceu tantas vezes no passado. Nota-se que, na visão do legislador, dos professores, da doutrina, das bancas de concurso, aquele ali é um assunto que merece mais atenção. E esse também é o nosso caso aqui. Eu quero que você esteja atento. Claro que eu vou chamar a atenção disso também no momento apropriado, mas eu já peço uma atenção antecipada a você, de como uns 3 ou 4 assuntos aparecem sempre, aparecem demais nas questões. De forma, então, que esses 3 ou 4 assuntos você precisa dominar com toda certeza, prioritariamente, junto do estudo dos demais assuntos da Lei 11.419. Então é isso. O grande objetivo, então, é chamar a atenção para esses 2 pontos, né? E, nesse sentido, foram separadas 14 questões, uma bateria de 14 questões sobre o assunto. Vamos nos lançar, então, sem mais delongas, diretamente à primeira. Exatamente uma questão da Consulplan, né, quando ela foi a banca que cuidou do concurso de analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, né. Essa questão tem como enunciado a seguinte frase. A Lei número 11.419, de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial. A esse respeito, é incorreto afirmar que, letra A, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma da Lei 11.419. Alternativa B. Serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente. Letra C. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem de seu signatário, na forma estabelecida na Lei 11.419, serão considerados originais para todos os efeitos legais. E a alternativa D. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos, quer dizer, apresentados dentro do prazo, os efetivados até às 18 horas do último dia. Muito bem, vamos então solucionar aqui esse mistério. Primeiro, sempre bom destacar o que a questão espera da gente, né? A questão quer que identificamos a frase que está incorreta. E você que já leu o texto da Lei 11.419, e, sobretudo, você que assistiu às nossas aulas presenciais, você já detectou nesse momento qual é a alternativa correta. Você que já leu a Lei 11.419, ou
e também, né, aquele que já viu as nossas aulas presenciais, detectou que na letra D tem alguma coisa estranha. Você leu ali a alternativa D e identificou, falou, opa, peraí, não é bem isso que está na Lei 11.419, não. Segundo o texto da lei em questão, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Você está aí pensando, poxa, eu lembro que o Ricardo destacou muito isso, né? Que o processo eletrônico, uma das grandes vantagens que ele trouxe para o advogado é exatamente isso, dele ter até as 24 horas do último dia do seu prazo para cumprir ali, para praticar um ato processual. Bom, será que é isso mesmo? Vamos dar uma conferida ali no texto da lei. Eu digo a vocês que esse assunto está colocado ali no artigo 10, parágrafo 1º. Eu selecionei aqui para vocês o texto da lei, está aqui no outro computador. José, pode projetar aí o texto para o pessoal. Então está aí na tela, ó, Lei 11.419, 19 de setembro de 2006, é a versão que a gente encontra no site do Planalto, significa que é a versão mais atualizada do texto da lei. Vamos dar uma olhada ali no artigo 10. Parágrafo 1º. Olha o que está colocado ali. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Então tá confirmado. Realmente a letra D é a alternativa incorreta. Vejam como ela tem quase a exata mesma redação do parágrafo 1º do artigo 10, com a pequena alteração com relação ao horário final do prazo. Enquanto o texto da lei fala em 24 horas do último dia, o texto da alternativa D fala em 18 horas do último dia, e esse é o erro que a gente encontra na alternativa. Você pode voltar aí ao slide, por favor? Porque eu quero só apontar para o meu amigo e para a minha amiga o dispositivo de lei que fundamenta a nossa conclusão de que as demais alternativas estão corretas. A alternativa A, ela tem exatamente a mesma redação do artigo 9º da lei. Eu quero mostrar isso para você, é importante para mim isso, deixar bem claro e provar para você o quanto as questões desse assunto trabalham com a literalidade do texto da lei. Então, quero mais uma vez voltar ao texto da lei e mostrar ali o quanto o artigo 9º, o texto do artigo 9º, está ali refletido no texto da alternativa A. Olha lá, artigo 9º da lei. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma desta lei. Volta para o slide, José. Olha lá. Olha o artigo, olha a alternativa A. É exatamente a mesma redação do artigo 9º. Exatamente a mesma redação. Cada vírgula, o ponto final. A única coisa que muda é que o artigo 9º fala em citação, intimação e notificação na forma desta lei, e a alternativa A coloca na forma da Lei 11.419. Basicamente uma adaptação, porque se fosse ser feita a transcrição de 100% do texto do artigo 9º, ficaria estranho, né, vir na forma desta lei, que lei seria essa? Então a banca, na prova, substitui a expressão na forma desta lei pela expressão na forma da Lei 11.419. Quer dizer, coloca ali uma expressão sinonímia, né? Só isso, não há nenhuma outra alteração. Quero mostrar ainda as alternativas B e C. A alternativa B, ela é uma transposição ainda do texto do artigo 9º, só que agora, parágrafo 1º. Vou mostrar para você. Vamos lá, olha, alternativa B, está escrito aí.
que serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente. Será que essa frase está correta? Vamos para o texto da lei. José, põe lá a lei de novo. Olha o texto do parágrafo 1º do artigo 9º. As citações, intimações e notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. É a redação mesma da alternativa B. A única coisa que o examinador fez foi inverter. É uma frase com duas orações. O examinador inverteu a oração que estava por último, ela colocou primeiro, sendo que na lei está exatamente... a ordem das orações está inversa, mas o texto tem o mesmíssimo sentido, as mesmas palavras, portanto, está correta essa alternativa. E, ainda mantendo o texto da lei, José, dê uma olhada, meu amigo, minha amiga, para o que diz o caput do artigo 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Agora sim, José, volta lá para o slide, volta lá para a questão. Olha a alternativa C. Vê se não é praticamente o que está colocado lá no artigo 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida na Lei 11.419, de 2006, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Então é isso, gente. A gente nota aí, já na primeira questão, que repito, e destaco, foi elaborada pela própria Consulplan, é uma questão da banca que vai fazer o concurso do TJ, a gente percebe com clareza essa tendência ali de usar a literalidade do texto da lei com pequenas adaptações para não deixar a alternativa sem sentido e umas alterações um pouco mais intensas só para tornar uma determinada alternativa falsa e permitir a você responder adequadamente o que está colocado no enunciado. Ou seja, quem conhece bem o texto da Lei 11.419 tem uma grande chance de acertar as questões que terão ligação com esse assunto. Agora, o que significam esses termos aí colocados, citações, intimações e notificações, a questão de autenticidade da origem, essa autenticidade ser feita por assinatura eletrônica, são todos temas que a gente trabalhou na nossa aula teórica. Se você não teve a oportunidade de ver ainda, eu recomendo fortemente que você assista, porque quando você entende o que a Lei 11.419 quer dizer, e o objetivo da aula teórica era exatamente essa, tentar decifrar o teor da Lei 11.419, fica muito mais fácil compreendê-la e muito mais fácil guardar as informações que ela traz. Então, daí, a minha forte recomendação de antes até de se lançar essas questões, que você assista às nossas aulas teóricas sobre o tema. Ok? Vamos lá, então. Vamos para a segunda questão. É uma questão bastante mais simples do que a primeira, porque, diferentemente da primeira, em que a gente tinha que identificar a alternativa errada, então a gente precisava atestar a veracidade de todas as alternativas anteriores. Nessa questão 2, não, a gente já pode ir direto ao ponto. Só tem uma alternativa correta, então fica mais rápido, pelo menos, de identificar e de apontar no texto da lei o fundamento legal da alternativa a ser assinalada. Mas fato é que a questão 2 tem o seguinte enunciado. De acordo com a lei número 11.419 de 2006, os tribunais podem criar diário da justiça eletrônico
disponibilizado na internet para publicação de comunicações em geral e atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a ele subordinados. Ponto. Isso é uma afirmação. O enunciado está afirmando que a Lei 11.419 autoriza os tribunais a criarem um Diário da Justiça eletrônico. O que é Diário da Justiça eletrônico, a diferença do eletrônico para o físico, também está lá na nossa aula teórica. É importante a gente destacar essa afirmativa do enunciado, porque um dos assuntos que são muito repetidos nas questões é exatamente esse, a questão do Diário da Justiça eletrônico. A possibilidade dos tribunais criarem e como eles funcionam e para que eles funcionam. Tudo bem, nessa questão específica está posto que o diário pode ser criado. O questionamento liga-se ao seguinte: como se atestar a validade legal desse Diário da Justiça eletrônica? Saiu uma intimação para mim lá, eu sou advogado de um processo, saiu uma intimação de um ato judicial específico. Saiu a intimação de que a sentença foi proferida, por exemplo. Chegou lá num arquivo digital com essa intimação. Como atestar se essa publicação que eu estou vendo aqui pela internet, ela é uma publicação fidedigna, quer dizer, que realmente é algo que vem do Poder Judiciário? Esse é o teor dessa segunda questão. Como atestar a validade legal do Diário da Justiça eletrônico? Bom, a gente sabe que, nos termos da Lei 11.419, a forma de se atestar essa validade legal é pela assinatura digital. Não é pelo momento da digitalização, o que, aliás, não tem o menor sentido, né? Desde quando o momento em que um Diário da Justiça é digitalizado significa a autenticidade dessa digitalização? A alternativa B fala em atestado pela imprensa nacional, a imprensa nacional que atestaria a validade de um Diário da Justiça eletrônico. Seria uma coisa também um pouco sem sentido, porque se eu recebo lá no meu computador um Diário da Justiça eletrônico, como é que a imprensa oficial iria testar isso, né? Letra C fala pelo formato PDF, também não faz muito sentido, desde quando o formato de um arquivo eletrônico é instrumento para testar a sua validade. Alternativa D fala em data da publicação, também não faz muito sentido. E a alternativa E, finalmente, fala da assinatura digital, que é exatamente o instrumento mencionado pelo artigo 4º, parágrafo 1º, como aquele hábil para atestar a validade do Diário da Justiça eletrônico. Quer a prova? Pois não, vamos lá no artigo 4º. Problema nenhum. O artigo 4º está aqui, é a nossa disposição aqui. O artigo 4º, como vocês podem ver na tela, é o artigo que inaugura o capítulo 2 da lei, que trata da comunicação eletrônica dos atos processuais. E o parágrafo 1º diz, aliás, o caput do artigo 4º, ele vai falar que os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico. Ok, mas até isso a gente já sabe, a questão já nos trouxe essa informação. E aí o parágrafo 1º é que vai complementar dizendo que o sítio, quer dizer, o site onde o diário vai ser publicado, e o conteúdo das publicações de que trata esse artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Quer dizer, essa assinatura digital, portanto, que dá a validade à publicação do Diário da Justiça eletrônico, porque, pelo texto da lei, essa assinatura digital é um requisito indispensável para as publicações no Diário da Justiça eletrônico. Ok, pessoal? Então, é isso. Nessa primeiríssima gravação aqui, eu só queria fazer essa introdução, explicar a nossa metodologia, informar aquilo que você precisa ficar atento na hora que a gente trabalha com essas questões.
solucionamos as 2 primeiras dessa nossa bateria de 14. Vamos continuar, obviamente, analisando outras questões, mas isso a gente vai fazer na próxima gravação, porque por hora vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água, dar uma respirada e a gente volta no próximo vídeo com a sequência das outras perguntas. Até lá!